Deixa eu pensar aqui numa frase impactante. Por mais difícil que pareça para nós brasileiros, esse é um debate inevitável. Ficou meio dramático, né? E hoje nós vamos falar de Messi ou Pelé. E a pergunta que fica é: o Messi já é ou pode ser o melhor jogador de todos os tempos? E para a gente provar que isso está acontecendo, basta nós colocarmos no Google, por exemplo, Messi, Pelé, e depois a palavra best, ou better, ou por aí vai. Qualquer comparação nesse nível. E você vai ver várias manchetes que já se perguntam isso. Alguns, inclusive, cravando que o Messi já superou o Pelé. Por exemplo, o Daily Mail. Outro veículo importantíssimo na Europa que já veio com essa pergunta foi a France Football. A France Football que elegeu o Pelé o atleta do século XX. E a France Football coloca nas suas páginas vários argumentos que a gente inclusive utilizará aqui, como por exemplo a evolução do jogo, a questão de estar mais difícil de jogar futebol, hoje se tem menos espaço, hoje se exige mais preparo, muito mais recursos para que você domine o jogo, porque você não cumpre só mais uma função. Eu não estou aqui para diminuir nada do que foi feito antes, ou seja, eu não vou encostar no mito Pelé. O tamanho que o Pelé teve para a história do futebol, ele segue intocável. Não dá, porém, para a gente evitar de debater sobre, tecnicamente, é possível, como está acontecendo, que alguns jogadores ou algum jogador o supere. Essa é a questão. E é isso que todos esses sites, jornais e revistas debatem. Ninguém está discutindo o tamanho do Pelé enquanto personagem histórico. As lacunas que ele preencheu, os feitos que ele conseguiu, todos continuam lá e o transformam no maior personagem ou no maior jogador da história do futebol. Ele é o maior ícone desse esporte. O Pelé transformou o jogo. Aqui no Brasil, a gente cresceu achando que esse era um tema intocável, que era proibido falar do Pelé e não citá-lo como o melhor de todos os tempos. Não é proibido, mas já foi. Inclusive tem um livro chamado A Verdade sobre Pelé, escrito pelo Adriano Neiva e publicado em 1975. Só que esse livro foi tirado de circulação e até hoje a família do Adriano não sabe as razões. O Adriano Neiva, inclusive, morreu sem ver o seu livro tendo a repercussão ou tendo o mercado que ele imaginava. No livro, inclusive, o Adriano questiona alguns números, mostra, por exemplo, que o Pelé ficou mais de 500 jogos na carreira sem marcar. Acredite, é verdade. Outro ponto que ele tenta desconstruir, ou ele tenta pelo menos diminuir um pouco a lenda, é de que o Pelé seria o grande artilheiro em médias de gol da história da seleção. E ele mostra lá que não, que tem gente que está à frente do Pelé, como por exemplo o Leônidas da Silva, que até o Pelé surgir era considerado o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. E por que eu disse brasileiro? Porque na Europa, essa unanimidade que a gente acha que existe sobre o Pelé, ela na verdade nunca existiu. Se você olhar no site do Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid considera o Di Stéfano não só o melhor jogador da história do Real Madrid, como o melhor jogador de todos os tempos. E o Di Stéfano, que foi contemporâneo do Pelé, à época, na Europa, o Di Stéfano era considerado o melhor jogador do mundo. Depois houve, de fato, essa passagem de bastão, mas que não chegou a ser unânime. Por quê? Porque para o europeu, em algumas temporadas, o Eusébio brigava com o Pelé pelo título de melhor do mundo. Por falar em Portugal, há um site interessante chamado Futebol Magazine. Lá e na Europa se questiona o número de gols do Pelé, que aqui a gente durante muito tempo fingiu que essa discussão ou que esses questionamentos eles não existiam. O Futebol Magazine ele até questiona, será que os gols do Pelé dos 700 e pouco oficiais, eles na verdade não são só 290? E aí por que tem a má vontade? Porque o site português, ele não só elimina os gols não oficiais, como ele também desconsidera os gols no Campeonato Paulista ou no Rio-São Paulo.
Porque para o contexto do europeu, os campeonatos estaduais e regionais, eles não têm valor nenhum, né? Eles são de fato com um peso menor. Mas vale lembrar que à época, no futebol brasileiro, os estaduais e os regionais tinham um peso gigante e, portanto, também não dá para ignorar. O problema é esticar os gols do Pelé, forçar a barra e chegar aos mais de 1.200 gols. Aí é um problema. Sim, oficialmente o Pelé não tem 1.200 gols. Oficialmente o Pelé tem 757 gols. Inclusive, num ranking recente da revista El Gráfico, o Pelé aparece como o terceiro maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais. Atrás, inclusive, do Romário. Nos 1.200 gols do Pelé, e você pode conferir todos no Futidados, eles têm um raio-x de todos os gols do Pelé. E aí você vai ver que lá tem gols, por exemplo, pela Marinha, tem gols pelo Sindicato dos Atletas de São Paulo. Aí não tem condições, né? Você tem gols absolutamente amistosos, quase que amadores. Mas voltando à comparação, hoje ela existe. Quer você brasileiro, você é ótimo, né? Porque eu também sou. Quer nós brasileiros gostemos ou não. Pergunte ao Arsène Wenger quem é o melhor jogador de todos os tempos. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Então a gente não pode ignorar que existe a comparação e que tem gente com uma opinião diferente daquilo que a gente acha que é unanimidade. E não, eles não são idiotas e eles não são criminosos porque consideram o Messi melhor que o Pelé. Simplesmente porque se você considerar o nível altíssimo de atuações, a efetividade próxima ao gol, a efetividade nas assistências ou nos passes-chave, ou seja, naqueles passes que geram jogadas de perigo, o Messi vai ser um cara que está em alto nível e decidindo jogos praticamente desde que ele apareceu no profissional. E num nível de cobrança e de competitividade absurdos. E é um ponto, por exemplo, que a France Football ou a Gazeta dello Sport é um ponto que eles já levantaram. O fato de o Pelé, para eles, nunca ter provado o seu valor no futebol europeu. Esse é um questionamento que talvez eu não concorde tanto, mas a gente não pode também negar que ele existe e que lá esse asterisco incomoda. Então você tem o europeu testemunhando um jogador dominar uma era, criar conceitos e destruir defesas. Para esse cara e para uma geração inteira é um negócio absurdo, como foi o impacto que o Pelé teve quando surgiu. Portanto, acaba sendo um debate de épocas, um debate de gerações. Se você comparar vídeo dos dois, você vai ver a diferença na forma de arrancar, na forma de conduzir, na forma inclusive de finalizar. E quando eu falo na forma de finalizar, é na física da finalização, a forma como, por exemplo, o Messi mantém a bola próxima ao pé, ou a forma como ele faz a mecânica do movimento para bater, ou a forma como ele escaneia o campo. E quando eu falo escanear, é saber exatamente o que está acontecendo em todos os setores nos quais ele atua. Isso é incomparável, porque o jogo, e eu já disse isso antes, só anda para frente. E aí você deve estar pensando, poxa, mas o Pelé finaliza com as duas pernas, cabeceava melhor. Concordo. O Pelé ele tinha as duas pernas para bater, o Messi, invariavelmente, tem mais a canhota. O Pelé subia muito mais de cabeça do que faz o Messi. Só que isso não quer dizer que o Pelé seja mais completo que o Messi. Isso quer dizer que ele tinha mais ferramentas ou formas de finalizar que o Messi. Do meio para frente, ninguém entende o jogo como entende o argentino. O que não é demérito nenhum para o Pelé, porque hoje, inclusive as discussões táticas, as ferramentas que se tem para se entender o adversário, para se entender como jogador, são ferramentas muito mais modernas, muito mais acessíveis, coisa que o Pelé não teve acesso. Aí vai entrar o se. E se o Pelé tivesse isso? E se o Pelé tivesse aquilo? Aí não dá, né? A gente tem aqui a lista dos títulos relevantes do Pelé, e são muitos, e aqui a gente tem a lista de títulos relevantes do Messi. De fato, há ausência de conquistas pela Argentina. Mas o fato de não ter a Copa do Mundo não diminui tecnicamente o Messi. Pode diminuí-lo como personagem histórico. Aí eu concordo. Daquilo que se tem registrado estatisticamente, nenhum jogador foi tão funcional, efetivo, como o Messi na questão gols mais assistências.
ou na questão gols, assistência, passes e dinâmica de jogo. Não há registro de outro jogador que faça o que ele faz. É um problema da época? É um problema da falta de dados? É verdade. Faz com que, de fato, a gente tenha menos recursos para fazer uma análise estatística do Pelé. Em compensação, a falta de imagem cria várias lendas, vários mitos e talvez às vezes seja até benéfica para quem passou. Mas procure os erros do Pelé no YouTube, você vai achar, porque hoje já conseguiram subir alguns registros. O jogo do Pelé contra o Uruguai, por exemplo, que é uma das maiores atuações da carreira do Pelé, é um jogo em que ele erra demais, apesar de produzir lances para a história, lances para sempre. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe mito ou não existe jogador do passado que também não tenha falhado e não tenha falhado repetidamente. Porque a forma como a gente fala desses caras hoje é como se eles fossem o paladino da perfeição. E não são. Eles erram, eles pisam na bola, eles batem falta para fora, eles erram passe. Então se você me perguntar quem é melhor, Messi ou Pelé, eu vou lhe responder, mantendo a coerência da evolução da espécie, que é o Messi. E não vou negar o peso histórico de cada um, nem no futebol, nem nos outros esportes. Só existe o Messi porque existiu um Maradona, um Platini, porque existiu um Di Stéfano, porque existiu um Pelé, porque existiu um Didi. O jogo, ainda bem, só melhora e os jogadores também. Mas se você preferir, se abrace ao romantismo e ache que hoje nada presta. Aí você aproveita e para de ver futebol. E vai ficar vendo o DVD do passado. Garanto que você não fica 15 minutos. E chegou a hora de opiniões que você não tem o direito de ter. É muito comum quando se fala de Messi ouvir a seguinte frase: ah, o Messi não joga nada pela seleção argentina. É mentira. Primeiro que o Messi já é o maior artilheiro da história da seleção argentina. Segundo que, nas últimas 3 competições que disputou, Copa do Mundo, Copa América e Copa América Centenário, o Messi foi decisivo, fundamental para levar a Argentina às 3 decisões e jogando muito nas 3 competições. Ele pode não ter ganho nada, mas dizer que ele jogou mal é uma piada. Então é isso, Polêmicas Vazias, toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Quem já é inscrito, parabéns. Quem não é, se inscreve e aproveita, já clica no sininho para receber notificação. E aí vai lá, ó, me esculhamba nos comentários, ou não, compartilha, curte e é isso. Não tem mais nada não, né? Semana que vem nós vamos lá de novo pegar sugestões do nosso querido internauta.